Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do horário que você está assistindo a esse vídeo, e hoje teremos 16 minutos de uma conversinha, um bate-papo, falando também sobre a Covid-19 e algumas informações que percorrem aí no Brasil e no mundo afora, tá bom? Neste momento, né, tô aqui em dois sites confiáveis, uma da Universidade John Hopkins e o outro é o Covid Visualizer, né, 19, que é este daqui. Nossa, difícil, meu Deus. Drobou até a língua para falar. Bom, neste momento, vocês observam aqui, tem 334 mil número de mortos. A taxa de mortalidade é essa aqui, ó. Deixa eu só deixar. 6,44, né? 6,4. Então, cada 100 pessoas que adquirem a doença, né, a infecção, 6,5, né, pessoas, mais de 6 pessoas morrem, entre 6 e 7 pessoas. Aqui é um número legal, né, com mais de 2 milhões e 80 mil pessoas que já se recuperaram. E como você pode ver aqui, mais de 5, exatamente acima da seta, mais de 5 milhões, quase 5 milhões e 200 mil já pegaram a doença. E aqui são os vírus ativos, ou seja, neste momento no mundo, quantas pessoas estão infectadas. Quando a gente fala da doença ativa, ou seja, é o número de pessoas que estão neste momento infectadas, porque assim, tem o número de recuperados, então já não tem mais o vírus no corpo, né? Tem os anticorpos que vão combater caso o mesmo vírus entre em contato com o corpo. Então tem os recuperados, que então não tem o vírus ativo, os mortos, que não tem como contar o vírus ativo, porque a pessoa já morreu, né? Para se ter uma ideia, olha aqui, vamos para o Brasil, que hoje bateu um recorde negativo, né, nas últimas 24 horas, mais de 1.188. É muito grave, um único dia para uma única doença, porque as pessoas continuam morrendo de câncer, com outras complicações com doenças respiratórias, doenças infecciosas. Tem morte natural, tem AVC, tem derrame, tem uma série de sem acidentes, né, domésticos, acidentes de trânsito que as pessoas acabam, enfim. Por exemplo, olha aqui no Brasil. O Brasil, ele tem 310 casos da doença, né? Já morreram mais de 20 mil pessoas, 20.088. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu ver aqui, é melhor. E ó, o número de casos da doença ativos são de quase 165 mil. Então é muito grande isso. Para você ter uma outra ideia, por exemplo, vamos para a Itália, que teve mais número de mortos que o Brasil. Ó, na Itália tem 61, quase 61 mil casos dos vírus ativos. Ou seja, no Brasil tem a população de infectados atualmente 3 vezes mais do que na Itália. Então a probabilidade de falecimentos que ocorrerão no Brasil daqui para frente vão ser mais ou menos 3 vezes mais que a Itália. É mais uma média, né? Só que a Itália até agora tem o maior número de mortes que o Brasil. O número de mortes da Itália são aí 32.500 praticamente, né? E o Brasil já passou o número de infectados no total, nos casos totais da Europa, da Itália. Olha, pra você ter uma ideia, a Espanha tem 55 mil casos ativos agora. Já morreram quase 28 mil espanhóis. Na França, são quase 90 mil casos ativos. Já morreram mais de 28 mil franceses. No Reino Unido, olha o número de casos ativos, é muito maior que o do Brasil. Tem aí... o que eu estou fazendo aqui na luz? Isso, deixa eu baixar a luz. O número de casos ativos aí são quase 215 mil pessoas do Reino Unido que estão infectadas.
Então isso é muito perigoso. Aqui. Deixa eu pôr aqui. Então isso, gente, é um número muito alto, né, de doentes ao redor do mundo com casos ativos da doença. E tudo tem a ver com a questão do governo, sim, de cada país. Os governadores, os presidentes, primeiros ministros que estão cumprindo aí a sua regra de protocolo junto com a Organização Mundial da Saúde estão dando muito melhores resultados, como por exemplo na Argentina, aqui na América do Sul, do lado do Brasil, teve isolamento. O primeiro caso de morte na América do Sul foi na Argentina, o segundo caso de morte na América do Sul foi na Argentina, e agora a Argentina tem apenas, quer dizer, é um número alto, mas enfim, mas em comparação ao Brasil, somente 416 pessoas morreram. O número de infectados no momento lá são 6.500. Então assim, a Argentina está dando de 10-0 no Brasil em relação a isso. Peru está muito mal, né? Tem mais de 3.150 mortos. Outro caso bem ruinzinho é o Equador, que tem quase 3.000 mortos. E o epicentro no mundo, além do Brasil, além da Rússia, também o primeiro lugar aí, recorde, são os Estados Unidos, que já ultrapassaram o número de casos no total, mais de 1.600.000 casos no total. De pessoas neste momento nos Estados Unidos infectadas, são mais de 1.142.000 pessoas no momento com a Covid-19 e mais de 96.000 mortos. É o pior caso de longe, né, em relação aos países. Para você ter uma ideia, se o mundo tem quase 335.000 mortos, quase 100.000 são dos Estados Unidos, que vai chegar, é capaz de chegar em 3 dias esse número do caso de 100.000 nos Estados Unidos. Bom, vamos aqui, deixa eu entrar na... Ó, o número de pessoas... Aqui estou já no outro site, que é no John Hopkins. Aqui vocês percebem o número total, mais de 5.100.000 pessoas infectadas no momento. Ó, esse é o número total de casos. Você vê que o Brasil está em terceiro lugar, ó, Brasil, aqui com Z, em terceiro lugar, com 310.000 o número total de casos. 317 a Rússia. Ou seja, se continuar nesse caminho, amanhã, ou no máximo em 2 dias, o Brasil já passa a Rússia. E daí ficaria os Estados Unidos em primeiro lugar e Brasil em segundo lugar. Então, assim, uma doença que começou, se originou lá na província de Hubei, na cidade de Wuhan, na China, literalmente do outro lado do planeta, afetar os Estados Unidos em primeiro lugar, e daqui 2 dias no máximo o Brasil em segundo lugar, é uma vergonha para o governo norte-americano, uma vergonha para o nosso governo, que não dá nenhum pingo de exemplo, muito pelo contrário. O Estado, o chefe máximo de nossa nação, o executivo, ele faz piada, enfim, como vocês são cansados de ouvir, é um nível de idiotismo que eu não já conhecia o caráter desse cara, mas eu nunca pensei que fosse tão forte a idiotice e a inutilidade que esse anencéfalo tem como presidente da República do 5º, 6º maior país em termos de população do mundo. O Brasil tem atualmente 211 milhões e 500 mil habitantes. E está aí um jumento, com todo respeito aos animaizinhos jumentos, né? Tem aí um anticristo no poder, né? Infelizmente, mas com o voto de vocês, né? Com votos de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de brasileiros. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, virar, né? Essa bagaça chamada Brasil. Ó, aqui o número de mortos, Estados Unidos primeiro, Reino Unido em segundo, a Itália em terceiro, França em quarto, Espanha em quinto, Brasil logo em sexto, mas se continuar assim é capaz do Brasil passar todos os países aí da Europa. Deixa eu voltar pra cá. Sai daqui! Sai daqui! Deixa eu apagar aqui e mostrar estes dados. Não, vamos para
Aqui. Tem mais 5 minutinhos de programa. Bom, a Rússia, como eu falei, é o segundo país com o maior número de infectados, né? E a Rússia, apesar de ter um pouquinho mais número de infectados que o Brasil, com 317 mil infectados, o número de mortos são apenas 3.100. É quase que de todos os casos infectados na Rússia, apenas 1% dos infectados morrem. A taxa do Brasil está em 6%, então é muito mais alto. Então, mostra que na Rússia, apesar de tudo, o país tem uma estrutura, né? Pelo menos é o que demonstra, tem uma estrutura melhor que o Brasil nesse sentido. Vamos para a África, o continente mais precário, né, que nós temos, dos 6 continentes. Infelizmente, está aumentando muito o número de pessoas infectadas na África. A exemplo do Marrocos, que são mais de 7 mil infectados e quase 200 mortes. O Egito, que é o pior caso na África, com mais de 15 mil infectados e 700 mortes. A Argélia é o segundo, com 575 mortes. A África do Sul é o maior número de contatos infectados no total, com quase 20 mil. Número de mortes, 370 mortos. A Nigéria, que é o maior país africano, tem 211 mortos. Vamos só focar aqui, por exemplo, na região da Índia. Ao lado esquerdo da Índia, no noroeste da Índia, tem um país chamado Paquistão, um país muito conhecido e tal. E atualmente é o quinto maior país do mundo. O Paquistão tem 216 milhões de habitantes. Antes, o Brasil era o quinto maior de população do mundo. E o Paquistão era o sexto. Agora, o Paquistão já ultrapassou o Brasil, até porque a taxa de natalidade, ou seja, a taxa de crescimento populacional de recém-nascidos, né, de pessoas, bebês nascendo, é muito maior que do Brasil, então é natural que tenha passado. Assim como Bangladesh e Nigéria, daqui a uns 10 anos, irão passar o número de população do Brasil. Lá no Paquistão tem mais de 1.017 mortos. Em Bangladesh tem 408, o Bangladesh está razoavelmente, né, bem. E a Índia, que tem preocupado muito, porque a Índia, se continuar assim, ela pode crescer muito rápido, ela está crescendo muito rápido, pode ser que volte a ser um centro, um foco na Ásia, principalmente aí nessa sudeste da Ásia. A Índia tem mais de 118 mil casos no total e mortos já ultrapassaram de 3.500 mortes. Se continuar assim, é muito rápido de passar a China, que tem mais de 4.600 mortes, onde tudo começou lá na China. E a China é o maior país do mundo. Segundo maior país do mundo é a Índia. Então a Índia está numa situação bem preocupante, ainda mais agora que passou um furacão, né, de grande escala, na escala que vai de 1 a 5, um furacão, tufão, na escala 5, passou na Índia. A gente não sabe o número de mortos total, mas teve um prejuízo muito grande. Então imagine um tornado passar numa região já precária, que é a Índia, muita população, um índice de higiene muito precário e no meio de uma pandemia. Então é bem ruim esta situação. Bom, eu espero que vocês estejam fazendo aí a lição de casa, de ficar mais tempo possível em casa. Se você estiver saindo, use a máscara. Higienize bem as mãos, lavando com água e sabão, senão álcool gel. E vamos torcer para que tudo isso passe rápido, né? A previsão, deixa eu ver quanto tempo já deu aqui. Eu não quero passar mais de 14 minutos para a gente conversar mais um minutinho. A previsão disso tudo, gente, é chegar a 1 milhão de mortos. Acho que isso vai chegar fatalmente, pelo caminhar da carruagem e pela situação de muitos infectados, né, atualmente. São mais de 2 milhões e 700, quase 2 milhões e 800 mil o número atualmente de infectados. Então, assim, é muito provável que nós chegaremos a 1 milhão. Eu espero de coração que não passe, né, muito disso, que vai de entre 1 a 2 milhões de mortes no mundo até descobrirmos
descobrirem, um cientista, a grande ciência, descobrir a vacina ou um remédio eficaz para essa doença. Essa é a perspectiva, né? No Brasil, a perspectiva é muito séria, muito grave. Ainda nós não estamos no pico, nós estamos encaminhando para o pico da doença. Então, se a gente está encaminhando para um pico de uma doença com 20 mil mortos, a perspectiva do Brasil é muito séria, é muito ruim. Se a gente manter o isolamento, né, se a gente fizer a nossa parte, se tiver alguém que não deturpe essa questão do coronavírus, que faça piadas, né, a gente vai ter por volta de 60 a 100 mil mortos. Se ficar uma situação mais ou menos, né, ruim, isso pode chegar a quase 500 mil de mortos. Se tudo der errado, que eu espero que não dê errado, espero que as pessoas sejam precavidas e tenham responsabilidade, isso poderia ser até mais de 1 milhão de mortos, mas Deus me livre de chegar a isso. Então, para a gente desacelerar a curva e ter menor número de mortos, faça a sua parte, por gentileza, ok? Grande beijo e até mais. Se inscreva no meu canal. Tchau, tchau.